Olá, seja muito bem-vindo. Já está no ar o programa Academia. Hoje vamos falar sobre o Tribunal do Júri e a execução de pena. A dissertação é do mestre em Direito Rafael Chuves Kurkowski. A execução provisória da pena no Tribunal do Júri, fundamentos políticos e jurídicos. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito no programa de mestrado em Direito no UniCeub, sob orientação do professor doutor Antônio Henrique Graciano Suxberger. Antes de iniciar o nosso bate-papo sobre o tema, vamos entender como funciona o Tribunal do Júri. São muitos os casos que vão parar no Tribunal do Júri. De acordo com o diagnóstico das ações penais de competência do Tribunal do Júri, estudo produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, tramitam no Brasil 185.898 ações penais de competência do júri. Ainda de acordo com a pesquisa, a condenação ocorre em 48% dos casos decididos. O levantamento mostrou também que as absolvições ocorrem em 20% dos julgamentos, enquanto em 32% das decisões há a extinção da punibilidade, quando ocorre a morte do réu ou a prescrição do crime. Ao todo, 25 pessoas formam o júri. Desse total, 7 são sorteadas para compor o conselho de sentença. E são elas que vão decidir se o réu é culpado ou inocente. Tanto a defesa quanto a acusação e o Ministério Público podem recusar até 3 jurados sem a necessidade de justificativa. Para ser jurado, é necessário ser maior de 18 anos, não ter antecedentes criminais, estar em dia com a Justiça Eleitoral e prestar o serviço gratuitamente. Participam hoje do programa Leia Martins Salles Ciarline, mestre em Direito e Políticas Públicas, e Victor Minervino Quintieri, mestre em Direito. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu já faço um pedido ao Rafael de uma exposição inicial para que as pessoas em casa possam entender do que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora. Seja muito bem-vindo. Aproveito para cumprimentar os presentes, doutora Leia, doutor Alexandre, doutor Victor. Eu agradeço inicialmente ao convite endereçado a mim para vir falar sobre um instigante tema relacionado ao Tribunal do Júri. Basicamente, falaremos hoje aqui sobre uma das mais importantes instituições do Brasil, o Tribunal do Júri, que ela representa a democratização do Poder Judiciário. Naturalmente, membros do Poder Judiciário são aprovados via concurso ou por nomeação. O que acontece no Tribunal do Júri são membros da sociedade que passam a compor o Poder Judiciário naquela data para fazer o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, mormente homicídio. Pois bem, o trabalho desenvolvido aqui trata da execução provisória da pena no júri, decorre do fruto da minha dissertação de mestrado, realizada no UniCeub. Basicamente, sustenta-se a possibilidade da execução provisória da pena com base em 3 fundamentos. Para o ouvinte, para o telespectador entender o que se trata execução provisória da pena, muito simples. Operada a condenação em sede de tribunal de júri pelos jurados, sustenta-se que, em atenção à soberania desta decisão, bem como as funções do direito penal, é exigência o cumprimento imediato da pena a que foi condenado o réu. Essa é a sistemática, esse é o resumo do livro. Para tanto, foram apresentadas 3 hipóteses. A primeira hipótese diz respeito ao caráter democrático, portanto, do júri, que é ele que dá origem à soberania dos veredictos. O que significa dizer soberania? Para os telespectadores terem uma ideia, a Constituição não emprega o termo soberania em relação às decisões do STF. Ou seja, para a Constituição, sequer a decisão do STF é soberana. Todavia, para o júri, ele reservou soberania. O intérprete não pode ignorar essa diferença. Não há palavras inúteis na lei. Deve ser atribuído um sentido, portanto, à soberania. Com base no estudo da soberania, que representa a inserção do elemento popular durante o julgamento do Tribunal do Júri, verificamos que esta decisão ela é dotada de um valor especial, de uma primazia, razão pela qual ela deve ser respeitada e cumprida de imediato.
sem a necessidade de aguardar a interposição de recurso ou trânsito em julgado. O segundo aspecto, a segunda hipótese sustentada no trabalho para permitir a execução provisória da pena, diz respeito às funções do direito penal, notadamente em relação à função da prevenção geral positiva. Por esta função, basicamente o Estado pretende transmitir aos cidadãos fiéis ao direito o conhecimento sobre a vigência da lei. Não obstante o crime seja praticado, a lei continua vigente e é a condenação que transmite essa mensagem de vigência da lei para os cidadãos, os fiéis ao direito. A terceira hipótese, estabelecida na pesquisa para sustentar a execução provisória, diz respeito à interpretação adequada, à conformação do ordenamento processual, ou seja, o atual ordenamento processual penal autoriza a execução provisória. Não é necessária a alteração de qualquer dispositivo do Código de Processo Penal, tampouco da Lei de Execução Penal, para permitir, habilitar essa providência do júri, que diz respeito, então, à execução provisória da pena. Perfeito. Então, eu já vou chamar uma primeira rodada de perguntas com os convidados. Doutora Leia, uma questão, por favor, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Inicialmente, parabenizar o doutor Rafael, esse percurso, né, do mestrado, da dissertação, passei por ele também. E é claro que sempre começa com uma inquietação, certamente essa, né, do Tribunal do Júri foi a dele. O tema é instigante, é atual, né, e eu gostaria de trazer para o debate uma reflexão. É claro, eu vejo esse tema com o olhar da criminologia crítica, porque eu venho dessa vertente, o meu trabalho também foi nessa vertente. Eu fico questionando, e esse é o questionamento que eu coloco para o debate com os colegas, bem, qual critério nós teríamos para antecipar esse momento, né, que é tratado no princípio da presunção de inocência, para o júri, ou seja, qual o critério para dizer que a soberania do júri é tão prevalente em relação ao princípio da presunção de inocência a ponto de antecipar o cumprimento dessa pena. Eu gostaria de deixar essa questão para o debate. Agradeço a pergunta, doutora Leia, excelente. Quanto à resposta especificamente formulada pela doutora Leia, apresentamos a seguinte consideração com base na pesquisa. O princípio da presunção de inocência foi tratado ao longo da pesquisa como regra de tratamento, regra de valoração do ônus da prova e regra de decisão. O fundamental é a compreensão da presunção de inocência como regra de decisão. O que significa isso em qualquer ordenamento jurídico? Uma vez que o processo penal chegar ao final, se o juízo permanecer em dúvida, ele deve absolver o réu. Este é o conteúdo básico do princípio da presunção de inocência enquanto regra de decisão. Temos que verificar, para a resposta ficar completa, também o momento em que a culpabilidade é definida, especialmente no tribunal do júri. Culpa é matéria fática. Quando o fato é definido no júri, imediatamente após a apreciação dos jurados. Daquele ponto em diante, não se admite mais a discussão de fatos, de culpa. Essa consideração é relevantíssima para compreender a execução provisória no júri, diferentemente da execução provisória após o encerramento das instâncias ordinárias. Nesse sentido, portanto, é que, encarando a presunção de inocência como regra de decisão e apreciando a culpabilidade que é formada logo após a decisão dos jurados, é que se sustenta o cumprimento imediato da pena. Haveria, portanto, uma conformação, um equilíbrio entre a presunção de inocência com sede constitucional, a soberania dos veredictos com sede constitucional e a função do direito penal, que é de proteção de bens jurídicos. Com esse equilíbrio, seria possível, portanto, dessa maneira. Ok. Eu vou pedir, então, uma questão ao doutor Victor. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Alexandre. Olá, amigo ouvinte. Parabenizo o doutor Rafael, cumprimento a doutora Leia. Doutor Rafael, em relação ao seu trabalho e pelo que começamos aqui a ponderar,
A minha pergunta é no seguinte sentido: como ficaria, de acordo com a sua visão, de acordo com o trabalho realizado, a situação, né, e aqui vou me subsidiar no próprio 593, artigo 593 do CPP, quando uma pessoa foi condenada e o tribunal acabou anulando o júri por exemplo, uma adesão manifestamente contrária à prova dos autos. Essa execução já se daria a partir da sentença também, né, para esses casos? Essa é a minha primeira pergunta. Agradeço a pergunta, doutor Victor, também é excelente para explicar a função que a pronúncia, valiosa função que a pronúncia exerce no tribunal do júri. Há inúmeros filtros para o réu ser submetido a plenário. São filtros que começam no inquérito policial, em que a autoridade policial não é obrigada a indiciar o investigado. O segundo filtro é o Ministério Público, que não é obrigado a denunciar o investigado. O terceiro filtro é do juízo, que não é obrigado a receber a denúncia. E existe um quarto filtro no júri, que é a absolvição sumária. Um caso evidente de absolvição sumária, o juízo singular subtrai o juízo coletivo do tribunal do júri e já absolve o réu. E existe um outro filtro relevantíssimo, que é a pronúncia. Qual é a função da pronúncia no processo penal brasileiro? A pronúncia assegura, por cognição exauriente, ou seja, com todas as provas produzidas em juízo, sob o palio do contraditório da ampla defesa, a existência de uma vertente probatória suficiente para condenar ou absolver, segundo a íntima convicção dos jurados. Ou seja, a pronúncia significa o Poder Judiciário assegurando que naquele processo existe necessariamente uma vertente probatória suficiente para a condenação ou para a absolvição. Fora isso, após a pronúncia, existem a fase de diligências complementares, existe a fase da seleção dos jurados, o compromisso dos jurados, os próprios quesitos também funcionam tudo como filtros. Qual é a finalidade, então, disso tudo? Com destaque à pronúncia. A pronúncia, se não houver alteração das provas após a pronúncia, existe necessariamente uma vertente para condenar. Dali se entende que, e isso está sustentado na pesquisa, se sobrevier a condenação respeitando uma dessas vertentes probatórias estabelecidas na pronúncia, a decisão não pode ser manifestamente contrária à prova dos autos. É essa identificação que a pesquisa fez, em especial quanto à pronúncia. Então, o jurado, quando é chamado a decidir, ele tem o substrato probatório suficiente para tomar uma decisão segura. Seria uma outra hipótese o seguinte: caso, após a pronúncia, surjam novas provas que afastem a vertente probatória suficiente à condenação. Neste caso, a condenação, sim, seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Porém, isso é uma excepcionalidade para quem milita na área do júri e tem conhecimento. Sendo uma excepcionalidade, naturalmente, o Poder Geral de Cautela de todo juízo brasileiro autorizaria o afastamento da execução provisória, que é a regra. A pesquisa sustentou exceções à execução provisória. Uma das exceções é quando alguma excepcionalidade acontece. Essa mencionada pelo senhor, então, seria uma dessas excepcionalidades. Perfeito. Eu peço licença ao doutor Rafael, também aos nossos convidados. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o programa Academia está de volta. O tema da dissertação de hoje é a execução provisória da pena no Tribunal do Júri, fundamentos políticos e jurídicos. O expositor é Rafael Chuvez-Kurkowski e os convidados são Leia Martins Salles Ciarline e Victor Minervino Quintieri. Bom, nós já temos aqui então o resultado da pesquisa, né, do trabalho da dissertação, uma publicação do doutor Rafael. Já está disponível, doutor Rafael? Já, com muita alegria, a dissertação de mestrado foi publicada na forma de livro. Está disponível no site da editora De Plácido, basta acessá-los. Que tiverem interesse, podem adquiri-lo.
Parabéns, ficou muito bonito. Bom, eu já vou chamar a nossa segunda rodada de perguntas e peço ao doutor Victor que comece, por favor. Doutor Rafael, um outro questionamento que eu faria até para ampliarmos o debate seria que o senhor explicasse a ponderação feita entre soberania dos veredictos e a presunção de inocência, com especial destaque para o conceito de soberania. É algo que eu acho crucial e muito interessante na sua obra. Outra excelente pergunta que permite a análise completa do trabalho diz respeito à relação da soberania com o princípio da presunção de inocência. Pela soberania dos veredictos, a pesquisa desenvolvida parte da seguinte premissa: além de não permitir a alteração pelo Tribunal de Justiça ou por algum tribunal superior, a soberania que protege a capacidade decisória dos jurados exige o seu cumprimento de imediato. Estabeleceu-se um paralelo na pesquisa entre a soberania dos votos que nós eleitores damos nas eleições e do voto que o jurado confere no momento do julgamento. Para terem uma ideia, a soberania, a Constituição emprega esse vocábulo 8 vezes ao longo da Constituição, tanto em relação ao voto dos eleitores quanto ao voto do jurado. Existe um significado especial, existe uma semelhança entre essa soberania. Por este motivo, como é que se compatibiliza esta soberania dos jurados, que é especial, com a presunção de não culpabilidade ou de inocência? A presunção de inocência, ela depende fundamentalmente da análise da culpabilidade, que é a matéria de fato. Reporto aqui quando é que termina, quando é que se define a culpabilidade no âmbito do júri, no julgamento do plenário, e não de eventual recurso que seja interposto contra a decisão condenatória. Porque o Tribunal de Justiça, em relação à apelação cabível no Tribunal do Júri, não pode exercer um juízo de reforma, mas apenas de rescisão. A própria decisão que reconhece que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ela é uma decisão de caráter rescisório, porque ela apenas rescinde e não reforma a decisão, razão pela qual o julgamento é realizado novamente por um novo conselho de sentença. Então, essa compatibilização depende da análise da definição da culpabilidade. A culpabilidade no júri é definida no momento do julgamento pelos jurados. Ali, a pesquisa sustenta, inclusive, o trânsito em julgado do capítulo da culpa, contida na sentença. Frente a este trânsito em julgado da culpa, para quem exige a interpretação literal da Constituição em relação ao princípio da presunção de inocência, a execução provisória da pena no júri está autorizada. Perfeito. Eu vou pedir agora uma questão da doutora Léa. Bem, eu queria retomar do que ele falou aí a respeito do sentido rescisório da decisão, né? Quando ocorre, é claro que são menos hipóteses essa possibilidade de um recurso numa decisão do Conselho de Sentença. Mas eu queria aqui trazer para o debate um questionamento e uma reflexão até a respeito do próprio termo, execução provisória da pena, porque execução provisória da pena parece que há uma incompatibilidade dentro do próprio termo, porque se nós pensarmos que mesmo nas poucas hipóteses há a possibilidade de que essa situação retorne um novo conselho de sentença, julgue e tenha isso que o doutor Victor levantou na primeira questão, um novo julgamento e uma nova decisão e um novo resultado. Nesses casos, eu questiono como seria compensado aquele tempo para esses casos, mesmo sendo minoria, para esses casos, como compensar o tempo em que essa pessoa teve a sua liberdade suprimida pelo Estado? O que poderia, ser colocado no lugar? Porque como você devolve um tempo perdido, né, um tempo suprimido da liberdade do indivíduo? Então, essa é uma questão. Mesmo sendo minoria, como justificar naqueles casos em que há o retorno e que uma nova decisão ela tem um desfecho diferente daquele e essa pessoa já cumpriu provisoriamente uma pena que, na verdade, seria definitiva. A resposta pela Constituição à pergunta apresentada pela doutora Léa fica relacionada à indenização pelo erro judiciário.
Mas o que deve ser esclarecido aqui imediatamente é o seguinte: a possibilidade de rescisão da condenação original, ela pode ocorrer tanto pelo recurso, tanto quanto pela habeas corpus e ação de revisão criminal. Razão pela qual o conceito de trânsito em julgado no tribunal do júri, especificamente no processo penal, é diferenciado. Ou seja, sempre existirá, até depois da morte do réu, a possibilidade do ajuizamento da ação de revisão criminal, que pode implicar a rescisão, e não a reforma, mas a rescisão da decisão original. Razão pela qual a pesquisa não adotou como critério do trânsito em julgado para a permissão ou a proibição da execução provisória da pena no júri. Caso haja rescisão, seja por recurso, por habeas corpus ou por ação de revisão criminal, e o novo julgamento implique a anulação ou, melhor dizendo, a absolvição do réu, haverá um caso de erro judiciário que não terá sido doloso no sentido da palavra. Foi um conselho soberano que decidiu naquele sentido, cuja decisão foi substituída pela decisão soberana de um novo conselho. O Estado, naturalmente, errou neste caso, seria típica a hipótese de responsabilidade objetiva, que redundaria na indenização. Então, Rafael, trazendo para a prática, porque eu sempre gosto de fazer isso aqui e para as pessoas entenderem um pouco, existe alguma avaliação que é feita, na maior parte das vezes, da atuação do tribunal do júri para saber se realmente a gente tem obtido sucesso e, digamos, conseguir fazer justiça de fato? Tem algum tipo de avaliação, de análise ou estatística de como atuam os tribunais de júri no país? Existem, Alexandre, existem análises tanto do STJ, do CNJ e este ano, recentemente, por pesquisa encabeçada pelo ministro Dias Toffoli, um estudo do Supremo Tribunal Federal a respeito dos dados estatísticos do Tribunal do Júri. Nesta pesquisa do STF, por exemplo, identificou-se que existem mais condenações em sede de Tribunal do Júri do que na Justiça Comum. E a própria pesquisa aventou como uma das possibilidades justamente o procedimento diferenciado do Tribunal do Júri, dando valor à pronúncia, tal qual a explicação que foi dada aqui antes no programa. Então, existem números, sim, a respeito do Tribunal do Júri, tal qual existem números de crimes que envolvam morte violenta. Em 2017, houve a apuração de mais de 65 mil mortes violentas. Foi também um dos motes estabelecidos pela pesquisa para dar a resposta à sociedade. Estou falando aqui da prevenção geral positiva. O que significa? Para o exercício da função de prevenção geral positiva da pena, é necessário que nós, cidadãos fiéis ao direito, entendamos que o artigo 121, matar alguém 6 a 20 anos, continua vigente. Nós começaremos a duvidar dessa vigência se ocorrem tantas mortes a cada ano. Como é que é possível o Código Penal proibir e haver mais de 65 mil mortes violentas? Então, é necessário que o Estado dê a resposta, nos demonstrando que o artigo 121 está vigente. Como é que ele faz isso? Pela condenação quando for comprovada a culpabilidade do réu. Nesse sentido, então, existem inúmeros estudos sobre o Tribunal do Júri. Perfeito, é uma reflexão importante. Doutor Rafael, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por vir aqui compartilhar suas ideias. Doutora Leia, muito obrigado também. Doutor Victor, muito obrigado. O Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.